Boa tarde, galerinha do quinto ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Aí. Hoje nós temos aula de... Vamos começar com a nossa aula de geografia. Vamos falar sobre as desigualdades nas paisagens do campo. Olha só. Na última aula de geografia, aprendemos sobre as desigualdades sociais existentes nas cidades, né? Que podemos observar numa paisagem. Essas desigualdades podem ser observadas também no meio rural. Então, observe essa imagem ao lado, pessoal. Aí, para vocês, deve estar preto e branco, mas aqui acho que dá para vocês verem melhor. Percebam que desse lado de cá, que está de costas, né, possuem homens ali, né, bem vestido, de chapéu e armas, e lá ao fundo, né, pessoas, né, sem camisa, com a cara tapada, né, podemos dizer que são pessoas menos favorecidas, que são pessoas pobres, né, que queriam ali um pedaço de terra. E aí nós vamos ver, ó, na imagem podemos observar conflitos por terra entre uma elite favorecida, os ricos, e pessoas menos favorecidas, né, os pobres. Né? Aí a gente não vai entrar aqui na questão de quem é o dono da terra, quem tem direito, quem não tem. Não é essa a questão. Eu quero que vocês só compreendam que sim, no meio rural existe também desigualdades sociais. Então, neste contexto, responda. Número 1. Desigualdade social acontece somente nas grandes cidades? Você vai marcar sim, pois somente nas cidades existem maiores números, tanto de ricos quanto de pobres, ou você vai marcar não, pois no campo também existem pessoas mais favorecidas e pessoas menos favorecidas, né, mais miseráveis. Né? Marca o xizinho na opção correta. Depois vem para o número 2, ó. Observe a charge abaixo. Abaixo aqui a gente vê, ó, uma família. Percebam que eles estão meio assustados, meio tristes, né? Percebam que eles estão de mudança, ó, com o saco na mão, as mudanças, a bolsinha, né? E aí nós temos aqui uma terra, uma grande terra que está cercada, né? Olha a cerca aqui, ó, que tem. E aqui nós temos escrito, ó, propriedades do Senhor, todos da Silva. Aqui mais embaixo, Silva Pai. Aí aqui tem a outra plaquinha, Silva Júnior. Aí aqui no fundo, que de repente vocês não conseguem ver, Silva Avó, Silva Avô, Silva Filho, enfim. Aí vem a fala do filhinho dizendo, mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? Ele nem responde, né? Ele fica calado, ele observa o quê? Uma família com tanta terra, né? Olha lá, ó, todos da família Silva. Uma família com tanta terra e ele sem nenhuma. É claro que aqui a gente não tem como adivinhar o que aconteceu com aquela família que eles ficaram sem terra, né? Mas compara, mostra para vocês a existência de, novamente, uma família com tanta terra, enquanto que outras sem nenhuma. Então vamos para as perguntas. Letra A. A família da imagem está feliz ou está triste? Por quê? Né? Observa, escreve aí de acordo com o que nós discutimos. Letra B. Você consegue responder a pergunta do filho e dizer o porquê que aquela família não tem a sua terra? Você consegue responder essa pergunta do filho? Coloca aí sim ou não. Se você conseguir, se você disser sim, tenta responder. Como você acha que eles chegaram, que eles não conseguiram ter o direito à sua terra? Letra C. A quem pertence a terra do outro lado da cerca? Quem que pertence a essa terra? A família de quem? Opa! E letra D. Qual a crítica desta charge? Algumas pessoas com tanta terra e outras sem nenhuma. Ou a vontade da família de ir morar na cidade e abandonar tudo no campo. Qual é a crítica que tem a ver, né, com essa charge? Marca o xizinho aí na opção correta, ok? Finalizamos então aqui ciências. Vamos agora para matemática. Nós vamos fazer umas atividades aqui bem fáceis, né? E vamos lá. Observa, problemas de contagem.
Você saberia responder quantas combinações possíveis pode ter no lançamento de dois dados? Eu tenho dois dados, tá vendo esses dois dados aqui? Se eu lançá-los os dois de uma vez, qual é o máximo de combinações diferentes eu posso ter? Ó, aqui ele caiu um de um lado e um do outro. Mas numa outra combinação ele pode cair um de um lado e dois do outro, ou dois de um lado e dois do outro, ou quatro de um lado e cinco do outro. Enfim, tem inúmeras combinações. Então, qual seria o máximo? Você consegue dizer? Para responder esta pergunta, complete a tabela com todas as combinações possíveis. Tio, não entendi. É o seguinte, essa coluna aqui, ó, qual é o máximo de lados que um dado tem? Não é do 1 até o 6? Então, essa coluna aqui, vamos botar que é o dado 1. Essa coluna. E essa linha aqui, vamos colocar que é o dado 2. Né? Então, percebam, o dado 1 vai até o 6, o dado 2 também vai até o 6. Agora, você vai completar a tabela. Por exemplo, 1 com 1, 2 uns. Não vou dizer que... Vou botar um tracinho aqui, aí não tem para vocês não. Para vocês não confundirem esse número, certo? Para vocês não confundirem esse número. Não é 11, não é 32, não é 54. Eu quero que vocês só completem, ó. Na primeira linha, primeira coluna, 1 com 1. Aí nesse aqui, ó, 3 com 2. Esse aqui, ó, 5 com 4. O que eu vou preencher aqui? A linha, qual é o número que está na linha que eu estou escrevendo? Número 1. Qual é o número que está na coluna que eu estou escrevendo? Número 2. Vamos para aqui para baixo. Qual é o número que está na linha que eu estou escrevendo? Número 2. Qual é o número que está na coluna que eu estou escrevendo? Número 2. Completa toda a tabela. Tá? Depois que você completar, tá lá. Agora resolva as questões. Qual o número total de combinações? Não sei. Você vai ter que contar cada quadradinho. 1, 2. Só os que eu fiz aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, mas eu quero o total. Quando você contar o total, você vai escrever aqui o número total das combinações. Aí vem a número 2. Circule na tabela os números que possuem algarismos diferentes. Né? Aqueles números que possuem algarismos diferentes. Por exemplo, o 2 e o 2 são algarismos iguais, então você não vai pintar o 2. O 1 e o 1 são algarismos também iguais, então você não vai pintar o 1 e o 1. O 1 e 2 são algarismos diferentes? São, então você circula. Você circula o 1 e 2. O 3 e 2 são algarismos diferentes? São. Então você circula o 3 e o 2. O 5 e 4 são algarismos diferentes? São. Então você circula o 5 e 4. Claro que eu só fiz com os que eu fiz, mas depois que você completar tudo, vai haver mais números. Aí você circula somente aqueles que são diferentes. E aí, na número 3, pinte de azul os números maiores de 40. Né? Os números maiores que 40. Claro, aí vai dar um número, aonde for maior que 40, você vai pintar aí de azul. Aí, número 4, você consegue estabelecer alguma relação entre o total de números formados e a quantidade de faces dos dados? Ó, você tem que estabelecer uma relação do total de números formados e quantidade de faces de dados. Aí tem a opção, ó, não, pois o total de números formados são 36 e a quantidade de faces dos dados são 6. Logo, são números diferentes. Ou você vem, sim, pois se multiplicar o total de faces de um dado, 6, né? Quantas faces tem um dado? Não é 6? Se eu multiplicar 6 com o total de faces do outro dado, 6, você encontra o total de combinações dos dados, 36. Note, 6 vezes 6, 30, 36. Opa, qual seria a opção correta? Se você contar aqui quadradinho por quadradinho até o final, lembrando,
essa coluna, essa linha aqui e essa coluna aqui, você não pode contar, só conta as combinações. Você vai perceber que vai dar 36. Se você quisesse saber quanto que é as combinações entre dois dados, você nem precisaria preencher essa tabela. É só você pensar, poxa, se um dado tem tem 6 faces e o outro dado também tem 6, é só eu multiplicar. 6 vezes 6, 36. Então, qual seria a resposta correta aqui na número 4? Marca o xizinho aí. Finalizamos aqui a nossa aula, então. Eu falei um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas vai com calma, vai dando pausa, vai fazendo. Se for preciso, me chama no WhatsApp que eu ajudo vocês, ok? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.